Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre criatividade, o que é e como se manter criativo. Roda a vinheta. Bom, criatividade é uma palavra que a gente escuta muito e ultimamente nós temos ouvido mais ainda, acho que devido a essa ascensão explosiva de produtores de conteúdo, né? Afinal de contas nós estamos vivendo na era da influência e não mais na era da comunicação. Então a criatividade é uma ferramenta que está em alta e ela não só modifica as profissões que nós já conhecemos, como também cria novas possibilidades de desenvolvimento de carreira. A bem da verdade é que o mundo gira em torno da criatividade. Então tudo que a gente usa de inovação e inovações que vieram do passado, elas foram frutos de mentes criativas que em algum determinado momento encontraram alguns problemas e tiveram soluções para aqueles problemas de forma criativa. Então, se a gente puder conceituar um pouco do que é criatividade, criatividade nada mais é do que criar, do que inventar, do que inovar, do que buscar soluções para problemas do dia a dia, do cotidiano. A gente fala muito de criatividade voltada para a parte artística, mas a criatividade ela está presente em todos os momentos da nossa vida. E eu vou citar dois exemplos práticos bem simples. Uma dona de casa, por exemplo, ela precisa ser constantemente criativa, principalmente quando ela está na cozinha fazendo alguma comida, um almoço, tal, sei lá. Mas ela tem na sua frente alguns elementos que, por si só, eles não definem uma alimentação. Você precisa ser criativo para combinar alguns elementos e daquela combinação nascer um prato, nascer uma comida prontinha ali para a gente degustar. Isso é uma pequena demonstração de criatividade. Quando você faz um feijão de um jeito X, no outro dia você abusou daquele sabor e você quer modificar o sabor, então você usa elementos diferentes para que aquele feijão tenha um sabor diferente. Isso é usar a criatividade, é solucionar um problema do dia a dia de forma criativa. Quando a gente leva para o meio intelectual, aí a discussão filosófica ela se amplifica porque nós temos inúmeros conceitos para isso. Então, um escritor ele precisa ser constantemente criativo para se manter na ativa, escrevendo suas histórias e publicando livros. Os fotógrafos, os produtores audiovisuais, eles precisam ser criativos para não serem repetitivos nas suas obras e também para não se limitarem a copiar as referências que constantemente a gente absorve de outros artistas. Como nós já estávamos falando, criatividade é solucionar problemas a partir de alguma inovação, alguma coisa que seja diferente do que já existia, né? Então, buscar pequenas soluções para problemas na hora de um trabalho ou na hora de pensar uma peça gráfica ou uma fotografia ou um vídeo, por exemplo, isso é que vai fazer de você uma pessoa criativa. Mas para saber se eu sou criativo é muito simples, é só você começar a observar as suas ações no dia a dia. Por exemplo, se você observar os móveis da sua casa, eles estão dispostos de uma maneira que preserve o espaço daquele ambiente, deixando áreas livres para circulação e que favoreçam o seu conforto e a sua comodidade. Então, mudar os móveis de um ambiente exige criatividade, porque você precisa preservar esses dois elementos que são o problema que se apresenta. Um é preservar os espaços de área de circulação e o outro manter o conforto e a praticidade e a comodidade. Na hora que você modifica aquele ambiente, você muda os seus móveis e consegue preservar essas duas características, você está sendo criativo na solução desse problema. E tem coisas mais simples que mostram a criatividade do nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes você precisou abrir uma carne de conserva, o que a gente chama quitute aqui, e a chavinha quebrou ou perdeu, e aí você deu um jeitinho de abrir sem a chave apropriada. Ou quantas vezes você precisou abrir uma lata de milho, ervilha, por exemplo, e não tinha um abridor apropriado, e você usou uma faca para abrir, ou um prego para abrir, enfim. Quando você tem atitudes assim, quando você tem ações assim, você está adaptando uma ferramenta que não é adequada para aquele uso, para que ela sirva para solucionar um problema que apareceu para você naquele instante. Isso é criatividade, e é a criatividade do dia a dia. Como essas ações acabam se tornando comuns, a gente deixa de observá-las e não acredita a parte criativa a essas ações. Mas cada pequena escolha que a gente faz para solucionar problemas minúsculos do nosso dia a dia, elas são a prova de que nós somos sim pessoas criativas.
Sabendo o que é criatividade e que eu já sou uma pessoa criativa, como é que eu posso me manter criativo? Aí a gente entra num assunto mais extenso, porque se manter criativo e inovador exigem algumas técnicas. Então eu quero deixar uma dica aqui de técnica para que vocês possam praticar no dia a dia, que com certeza vai abrir muito a mente de vocês na hora que vier aquele bloqueio criativo. E ela é: abandone o que você está fazendo. Normalmente, quando a gente está muito concentrado em uma tarefa, a nossa mente ela cria bloqueios para que a gente possa se manter concentrado naquela ação e acaba esquecendo de ampliar o horizonte para encontrar soluções para aquela mesma situação. Quando é algo repetitivo que você já faz comumente, aquilo não gera nenhum problema, porque você já sabe os caminhos, já sabe os passos que tem que tomar para chegar naquele resultado. Mas se no meio desse caminho aparecer algum problema que impeça desse resultado ser alcançado, isso acaba gerando um bloqueio. E essa parte técnica repetitiva que faz com que você execute essa tarefa acaba sendo impedida no meio. E é aí onde entra a criatividade. E muitas vezes a gente acha que não consegue resolver o problema porque nós estamos tendo um bloqueio criativo. Mas na verdade o que nós estamos tendo é apenas uma interrupção de uma atividade que para nós já é comum. Quando você está dirigindo, por exemplo, e você tem um trajeto comum, sempre pega a mesma via até chegar no seu destino. Quando acontece alguma coisa naquela via, uma interrupção por alguma obra ou de repente um acidente, sei lá, você precisa desviar a sua rota, o seu cérebro precisa calcular todo um caminho, todo um percurso que você precisa fazer até que você volte para o ponto onde você precisaria seguir na sua rota comum. Nas nossas tarefas, funciona exatamente do mesmo jeito. Quando eu tenho uma interrupção da minha rota comum na execução da tarefa, eu acredito isso a um bloqueio criativo, o que na verdade é o contrário. Você está tendo a chance de ser criativo. Então a minha dica é, quando você enfrentar uma situação como essa, em que você precisa ser criativo, mas você fica preso a uma memória de uma situação que você já viveu, a dica é: abandone, pare o trabalho naquele momento, vá fazer qualquer outra coisa, vá assistir um vídeo no YouTube, vá conversar sobre outro tema, leia um capítulo de um livro, assista televisão, ou simplesmente não faça nada, vá observar o céu, vá observar os pássaros, observe os movimentos da rua, os carros passando, enfim, faça qualquer ação que tire você daquela ação que estava sendo executada, para que a sua mente possa se desligar e ampliar o horizonte para criar a solução para aquele problema. Quando você voltar para a ação, para a atividade que você estava fazendo, você já vai começar a enxergar aquele bloqueio, aquela interrupção da sua rota comum de forma diferente. E aí é nesse momento onde vão surgir as soluções possíveis para aquele problema que você enfrentou. Eu acredito que você já ouviu falar na palavra gambiarra. O que é uma gambiarra? Gambiarra é a solução para um problema quando nós não temos a ferramenta adequada para suprir aquele problema. Então a gente cria uma gambiarra quando nós precisamos utilizar algum utensílio e a gente não consegue, de certa forma, encaixar aquele utensílio naquela ação. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Tá vendo esse filtro aqui? Isso aqui é um filtro de densidade neutra variável e ele possui 82 milímetros de diâmetro na rosca, né? E aqui eu tenho uma lente com filtro de diâmetro 67 milímetros. Então eu não tenho como utilizar esse filtro nessa lente porque ele não encaixa. Mas se eu precisar utilizar esse filtro nessa lente, eu posso fazer uma pequena gambiarra. Olha só, usando pequenos pedaços de fita, eu prendi o filtro aqui na minha lente, ó, e agora eu posso usar o filtro. É óbvio que ele não vai ter a dinâmica de uso adequada, mas com isso eu soluciono um problema emergencial e acaba possibilitando o uso do equipamento na hora da necessidade. E o que a gente chama de gambiarra, na verdade, é uma solução criativa para um problema emergencial. Obviamente que depois de solucionar o problema naquele momento, aí você vai buscar comprar a ferramenta adequada e assim nas próximas oportunidades você não vai precisar ter que se submeter a inventar uma gambiarra para poder utilizar um equipamento X ou Y. Esse foi só mais um exemplo para a gente entender como podemos ser criativos e nos manter criativos nas diversas situações do nosso trabalho e também do nosso dia a dia. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Com esse vídeo eu quero iniciar uma série de elementos do audiovisual. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, saber um pouco mais das outras técnicas de criatividade,
Então convido você a se tornar um membro aqui do canal. Com a mensalidade de apenas R$ 4,99, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive o complemento desse vídeo sobre criatividade. Para finalizar o vídeo, queria pedir que você deixe o seu like se gostou do vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos e conhecer também alguns canais parceiros que estão relacionados aqui na descrição desse vídeo. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, beleza? É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!